Relato 1. E aí, pessoal? Sou o Jack, taxista aqui numa cidadezinha dos Estados Unidos. Trabalho há anos nessa profissão e já vi de tudo, mas nada se compara ao que aconteceu numa noite dessas. Tava no fim do meu turno, pronto para ir para casa, quando recebi uma última chamada. Pensei, por que não? Só mais uma corrida. O passageiro entrou no carro e parecia um cara normal. Vestido de terno, com uma maleta. Ele entrou no banco de trás e me deu um endereço numa parte mais afastada da cidade. Fiquei meio desconfiado, mas aceitei a corrida. O cara não falava nada. Só ficava olhando pela janela, parecendo pensativo. Tentei puxar papo, mas ele só respondia com grunhidos. O silêncio no carro ficou pesado, desconfortável. O tempo foi passando e, aos poucos, fomos saindo da parte movimentada da cidade e entrando em ruas mais escuras e desertas. Quando finalmente chegamos no destino, era uma casa velha, quase caindo aos pedaços. O lugar estava mal iluminado e dava um ar sinistro. Ele me pediu para esperar enquanto ele entrava para pegar algo. Concordei, mas fiquei com um pé atrás. Ele saiu do carro e entrou na casa. O tempo passou e comecei a me sentir inquieto. Fiquei olhando ao redor, vendo sombras estranhas se mexendo nas janelas quebradas da casa. Depois de uns 10 minutos, ouvi um barulho alto vindo da casa, como se algo tivesse sido derrubado. Minha curiosidade e preocupação aumentaram. Pensei em sair do carro para ver o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse decidir, ele apareceu na porta, com a maleta ainda nas mãos, mas com uma expressão diferente, parecia assustado. Entrou no carro rapidamente e disse para irmos embora. Não perguntei nada, só pisei no acelerador e saí dali. Enquanto dirigíamos de volta para a cidade, ele começou a falar baixo, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Disse que tinha ido buscar algo que não devia, algo que eles se estavam protegendo. Quando perguntei quem eram eles, ele só balançou a cabeça e disse, você não quer saber. De repente, as luzes do carro começaram a piscar e o motor começou a engasgar. Parei o carro na beira da estrada e tentei entender o que estava acontecendo. O passageiro começou a ficar cada vez mais nervoso, olhando para a maleta e murmurando coisas que eu não entendia. A aparição de repente, as luzes do carro apagaram de vez e ficamos na completa escuridão. Ouvi um som estranho, como passos arrastando no asfalto, vindo na nossa direção. O passageiro começou a gritar, dizendo que eles estavam vindo. Olhei para trás e vi figuras sombrias se aproximando do carro. Seus olhos brilhavam de uma maneira que não era natural. Tentei ligar o carro novamente, mas nada funcionava. O passageiro começou a implorar por sua vida, segurando a maleta como se fosse um escudo. As figuras chegaram ao carro e a última coisa que lembro é de uma delas quebrando o vidro e puxando o passageiro para fora. Eu desmaiei de medo e quando acordei, estava sozinho na estrada. O carro estava funcionando novamente, mas o passageiro e a maleta tinham desaparecido. Voltei para a cidade em silêncio, tentando processar tudo o que aconteceu. Desde então, sempre fico desconfiado de corridas noturnas e de passageiros estranhos. A cidade parece normal, mas sei que, à noite, coisas que não podemos entender saem das sombras. Então, se você pegar um táxi à noite, tome cuidado. Nem sempre a corrida vai ser tão simples quanto parece. Relato 2. Sou o Mike, taxista aqui numa cidadezinha dos Estados Unidos. Trabalho há anos dirigindo táxi e já vi de tudo, mas o que aconteceu naquela noite foi diferente de qualquer outra coisa que já vivi. Era uma sexta-feira à noite, e eu estava pronto para encerrar meu turno. Decidi pegar mais uma corrida antes de ir para casa, só para ganhar uns trocados a mais. O aplicativo mostrou uma corrida não muito longe de onde eu estava. Aceitei e dirigi até o local. Quando cheguei, vi uma mulher parada na calçada, usando um vestido branco, parecendo um pouco fora de lugar naquela parte da cidade. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra, só me entregou um papel com um endereço escrito. O lugar era bem afastado, numa área rural. Perguntei se ela tinha certeza, e ela só balançou a cabeça afirmativamente. Liguei o carro e começamos a viagem. No caminho, tentei puxar conversa, mas ela permanecia em silêncio, olhando pela janela com um olhar distante. A noite estava escura e a estrada deserta, o que me deixou um pouco inquieto. Mas continuei dirigindo, pensando que logo estaria em casa. Depois de uns 30 minutos de estrada, chegamos a um velho casarão no meio do nada.
parecia abandonado, com janelas quebradas e um jardim completamente tomado pelo mato. A mulher me pediu para esperar enquanto ela entrava na casa. Estranhei, mas concordei. Ela saiu do carro e entrou no casarão. Fiquei esperando, olhando em volta. O lugar tinha uma vibe estranha, como se estivesse preso no tempo. O silêncio era perturbador. Depois de alguns minutos, comecei a me sentir desconfortável com a situação. A curiosidade me venceu e decidi sair do carro para ver o que estava acontecendo. Caminhei até a porta do casarão e chamei pela mulher, mas não obtive resposta. Empurrei a porta, que se abriu com um rangido. O interior da casa estava escuro e empoeirado. Caminhei pelo corredor, chamando por ela, até que cheguei a uma sala. No centro, havia uma velha cadeira de balanço e um espelho grande, coberto por um lençol. Decidi tirar o lençol do espelho, e o que vi me deixou arrepiado. No reflexo, não estava apenas eu, mas também a mulher, parada atrás de mim, com aquele mesmo olhar distante. Virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Meu coração disparou. Voltei para o carro o mais rápido que pude. Quando entrei, a mulher estava no banco de trás, mas agora parecia mais pálida, quase translúcida. Ela olhou diretamente nos meus olhos e disse, com uma voz fria, obrigada por me trazer de volta. Antes que eu pudesse responder, ela desapareceu. Simplesmente sumiu no ar, deixando apenas uma sensação gelada no carro. Fiquei parado ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Decidi sair dali o mais rápido possível. Cheguei em casa tremendo, ainda processando o que tinha visto. No dia seguinte, voltei ao casarão durante o dia, mas tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Não havia sinal da mulher, e o lugar parecia abandonado há anos. Pesquisando um pouco, descobri que o casarão pertencia a uma família rica que desapareceu misteriosamente décadas atrás. A mulher que viera conhecida na cidade como Elizabeth, que sumiu sem deixar rastros. Desde então, muitos disseram ter visto o fantasma dela vagando por aquela área. Depois daquela noite, passei a evitar corridas para lugares remotos e sempre desconfio de passageiros estranhos. Dirigir táxi pode parecer uma profissão tranquila, mas às vezes, as corridas podem te levar a lugares que você nunca imaginou. Se gostou do vídeo, compartilhe, curta e se inscreva em nosso canal. Trabalhava em um prédio de escritórios de 15 andares, e, como sempre, pegava o mesmo elevador para ir e voltar do trabalho. O elevador era antigo, mas ainda funcionava bem. Só que, na última semana, comecei a notar algumas coisas estranhas. O número do andar às vezes piscava de forma esquisita e o elevador fazia barulhos que não lembrava de ter ouvido antes. Era apenas mais um dia normal quando entrei no elevador. Eu estava com a cabeça cheia de trabalho e não me preocupei muito com as pequenas anomalias. Eu apertei o botão do meu andar e aguardei a viagem. De repente, o elevador começou a tremer e parou entre andares. Eu tentei apertar todos os botões, mas nada funcionava. Comecei a ficar nervoso e apertei o botão de emergência, mas o intercomunicador só emitiu um ruído estático. O tempo passou e eu estava ficando cada vez mais ansioso. O telefone estava sem sinal e eu não conseguia contatar ninguém. A luz do elevador piscava de forma irregular, aumentando ainda mais meu desconforto. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, comecei a ouvir barulhos estranhos vindo de fora do elevador. Eram passos pesados, como se alguém estivesse andando pelo corredor, mas sem saber se estava realmente acontecendo ou se era apenas minha mente pregando peças. De repente, o elevador começou a balançar ligeiramente. Eu tentei me acalmar e respirei fundo. Olhei para cima e vi uma sombra passando pelas grades da parte superior do elevador. Não consegui ver claramente o que era, mas era algo que não deveria estar lá. Então, o elevador deu um solavanco e as portas se abriram um pouco, revelando uma escuridão total do outro lado. Eu me aproximei da abertura e ouvi uma voz sussurrando meu nome. Não consegui ver ninguém, apenas a escuridão e um frio estranho que parecia vir de dentro da abertura. A voz parecia estar vindo de muito perto, mas não havia ninguém visível. O medo tomou conta de mim e eu tentei manter a calma, esperando que o elevador voltasse a funcionar. Finalmente, o elevador deu outro solavanco e as portas se fecharam completamente.
A luz voltou a funcionar e o elevador começou a se mover novamente. Cheguei ao meu andar e, quando as portas se abriram, fui recebido por um grupo de pessoas que havia notado o tempo estranho que eu passei preso. Eles disseram que o elevador havia sido reparado recentemente e que não era a primeira vez que alguém relatava uma experiência estranha. Fui embora o mais rápido possível e nunca mais usei aquele elevador sozinho. A experiência me deixou com um sentimento de que havia algo estranho naquele elevador, algo que não se explica facilmente. Às vezes, quando passo por um elevador antigo, a sensação de desconforto volta, e eu me lembro daquela noite inquietante. Se gostou deste relato, curta e se inscreva em nosso canal e deixe seu comentário para ajudar nosso canal. Trabalhar como segurança noturno em um condomínio parecia fácil. Era um lugar tranquilo, cheio de casas grandes, jardins bem cuidados, e moradores que quase nunca saíam à noite. Minha principal tarefa era fazer rondas a cada hora e garantir que tudo estivesse em ordem. Na maior parte das noites, eu fazia meu trabalho sem problemas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som do vento ou de algum cachorro latindo ao longe. Mas naquela noite, algo estava diferente. Logo de cara, senti que havia algo errado. O ar parecia pesado, e a lua estava escondida atrás de nuvens escuras. Já passava das 2 da manhã quando comecei a segunda ronda. Andando pelas ruas do condomínio, vi algo que me fez parar. Numa das casas, uma das maiores e mais antigas, havia uma luz fraca acesa no andar de cima. Parecia estranho, porque a casa estava vazia há meses. Os moradores tinham se mudado e ninguém mais entrou lá desde então. Aproximei-me devagar, tentando ver melhor. Foi então que percebi uma sombra se movendo atrás das cortinas da janela. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que estava vendo. Decidi investigar, mesmo com um nó no estômago me dizendo para não fazer isso. Entrei no quintal da casa, e a porta dos fundos estava destrancada. A madeira velha rangeu alto quando empurrei a porta, e senti um cheiro de mofo e poeira. Dentro, tudo estava escuro, exceto pela luz fraca que vinha do andar de cima. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei ao andar de cima, vi que a luz vinha de um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta, e a sombra que eu tinha visto antes estava ali, parada no meio do quarto. Eu não conseguia distinguir o que era, só sabia que não estava sozinho. De repente, a sombra se virou na minha direção. Eu vi olhos brilhantes, frios, que pareciam atravessar minha alma. O medo tomou conta de mim, e dei um passo para trás, fazendo o chão render ainda mais alto. A sombra começou a se mover na minha direção, devagar, mas com uma intenção que eu não conseguia explicar. Fugi escada abaixo, quase tropeçando, e corri para fora da casa. O coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Voltei para a guarita de segurança, fechei a porta e fiquei lá, tentando recuperar o fôlego. O condomínio estava silencioso novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que tinha visto. Peguei o telefone para ligar para a polícia, mas antes que pudesse discar, as luzes da guarita começaram a piscar. O rádio que eu usava para me comunicar com os outros guardas começou a emitir um chiado, e uma voz sussurrante saiu dele, dizendo meu nome. As luzes se apagaram completamente, e eu fiquei no escuro, com apenas a voz no rádio. Era como se a sombra estivesse ali comigo, me observando, esperando. De repente, o rádio fez um som alto, e eu ouvi a mesma voz dizer algo que me gelou a espinha: você não deveria ter entrado naquela casa. Eu sabia que precisava sair dali, mas quando abri a porta da guarita, vi que as luzes das casas no condomínio estavam piscando também. Parecia que o lugar inteiro estava sendo consumido por aquela presença. Corri para o portão principal, mas ele estava trancado. Olhei para trás e vi a sombra no meio da rua, se aproximando lentamente. No último segundo, consegui pular a cerca e correr para fora do condomínio. Quando olhei para trás, o lugar parecia quieto e normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquela coisa ainda estava lá dentro, esperando.
Nunca mais voltei para aquele trabalho, e desde então, evito passar perto daquele condomínio. Só posso imaginar o que aconteceu depois, mas sei que, qualquer que seja o mistério daquela casa, ele continua lá, esperando pela próxima vítima que se atrever a entrar. Gostou do vídeo? Curta e se inscreva em nosso canal. Nunca gostei da ideia de trabalhar de noite, mas a grana era boa e eu não sou de recusar trabalho. Eu era coveiro há uns bons anos, mas o turno da noite sempre me deixava meio cabreiro. O cemitério ficava numa parte isolada da cidade, cercado por árvores e com poucas luzes. Só eu e as lápides, em meio ao silêncio. Naquela noite em especial, eu estava cavando uma cova nova para um enterro que ia rolar de manhã. O vento soprava frio, e as sombras das árvores balançavam de um jeito esquisito. A sensação de estar sendo observado me incomodava, mas eu sabia que era só paranoia. Continuei cavando, tentando ignorar o desconforto, até que ouvi um barulho. Parecia que alguém estava andando entre as lápides, mas quando eu olhei em volta, não vi nada. Pensei que podia ser algum animal, então voltei ao trabalho. Mas o barulho continuou, como se alguém arrastasse os pés no chão, cada vez mais perto. Resolvi dar uma olhada melhor. Peguei minha lanterna e comecei a andar entre as fileiras de túmulos, mas não vi nada de diferente. Só o vento assobiando entre as árvores e o farfalhar das folhas. Quando voltei para a cova, o barulho parou. Senti um alívio momentâneo, mas alguma coisa não estava certa. Voltei a cavar, mas agora com um olho no buraco e outro nas sombras ao redor. Não queria admitir, mas eu estava começando a ficar assustado. Foi então que minha pá bateu em algo sólido, mas o som não era o esperado. Não parecia pedra ou madeira. Era algo diferente. Abaixei a lanterna e comecei a cavar com as mãos. Para minha surpresa, encontrei uma pequena caixa de metal, meio enferrujada e coberta de terra. Não era nada que eu esperava encontrar numa cova nova. Curioso e ao mesmo tempo com um pé atrás, abri a caixa. Dentro, tinha uma foto antiga, meio desbotada, de um homem em pé ao lado de um túmulo. Mas o que me fez gelar foi o rosto do homem, e era eu. Mesmo corte de cabelo, mesma expressão. Até as roupas eram parecidas com o uniforme de coveiro que eu usava. Meu coração disparou, e um frio percorreu minha espinha. A sensação de estar sendo observado voltou, só que mais forte. Olhei em volta, mas não vi nada além das lápides e das sombras. No entanto, eu sabia que algo estava ali, me observando. E não era coisa da minha cabeça. De repente, o barulho de passos arrastados voltou, só que dessa vez mais perto e mais forte. A lanterna começou a falhar, piscando como se fosse apagar a qualquer momento. Tentei me acalmar, mas meu instinto me dizia para sair dali o mais rápido possível. Foi então que eu vi. Entre as sombras, uma figura se destacou, alta e encurvada, com olhos que brilhavam no escuro. Ela se movia lentamente em minha direção, os passos ecoando no silêncio do cemitério. E aquele rosto, e eu nunca vou esquecer. Era o meu próprio rosto, mais pálido, distorcido, e com um sorriso que parecia cortado à faca. Sem pensar duas vezes, larguei tudo e comecei a correr. Corri entre as lápides, sem olhar para trás, ouvindo os passos daquela coisa me seguindo. Eu só queria sair daquele cemitério, fugir daquele pesadelo. Quando finalmente cheguei no portão, ele estava entreaberto, o que era estranho, já que eu tinha certeza de que tinha trancado ao chegar. Mas não perdi tempo tentando entender. Passei pelo portão e continuei correndo até chegar na guarita, onde me tranquei e peguei o telefone para chamar ajuda. Só que, quando tentei explicar o que tinha acontecido, ninguém acreditou. Me mandaram descansar e disseram que era só cansaço e imaginação. Mas eu sei o que vi. Aquela figura com o meu rosto ainda está lá, no cemitério, esperando por mim. E eu nunca mais vou me arriscar a voltar naquele turno da noite. Se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal para receber mais relatos arrepiantes. Cara, eu nem sei por onde começar. Acho que nunca imaginei que ia me meter numa situação dessas. Foi numa noite qualquer, voltando para casa depois de uma festa meio furada.
estava dirigindo por aquela estrada perto do Lago Donner, lá na Califórnia. O lugar sempre foi sinistro, mas, naquela noite, parecia mais escuro que o normal. Só o barulho do motor e uns grilos lá fora. De repente, eu vi um carro parado no acostamento, com as luzes piscando. Não sou de me meter em confusão, mas algo me fez parar. A curiosidade, talvez. Saí do carro e fui ver o que estava rolando. E aí que a parada ficou estranha. Não tinha ninguém lá dentro. Só o rádio ligado, tocando uma música antiga e meio perturbadora. A porta do passageiro estava aberta, e no banco da frente tinha sangue. Muito sangue. Minha cabeça começou a rodar. O que diabos tinha acontecido ali? Olhei ao redor, mas só tinha escuridão e silêncio. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas, claro, sem sinal. Parecia cena de filme de terror, sabe? Aquele tipo de coisa que nunca parece real até acontecer com você. Então, eu ouvi um sussurro vindo das árvores. Não devia ter parado, disse a voz. Meu coração quase saiu pela boca. Olhei em volta de novo, mas não via nada. Só o vento balançando as folhas. Entrei no carro, mas as chaves, elas não estavam mais na ignição. Como assim? Eu deixei elas lá. Tinha certeza disso. E foi aí que a lenda apareceu na minha cabeça. Dizem que, nos anos 70, um casal foi assassinado naquela estrada. O cara matou a esposa e se matou depois. Nunca encontraram os corpos, mas algumas pessoas juram que os viram andando por ali, como se estivessem presos naquele lugar. Eu achava que era só história para assustar os turistas, e até agora. Eu corri de volta para o meu carro, tentando manter a calma. Comecei a vasculhar tudo, procurando as chaves. Foi quando eu senti o ar ao meu redor mudar, como se tivesse alguém ali, me observando. E então, sem aviso, a porta do meu carro bateu com força, quase quebrando o vidro. Eu me joguei pro lado de fora, tropeçando no chão de terra. Foi aí que eu vi uma sombra parada a poucos metros de mim. Não era humana, isso eu sei. Parecia errada, de alguma forma. Os olhos brilhavam num vermelho fraco, e ela estava imóvel, como se estivesse esperando que eu fizesse algo. Eu estava apavorado, mas tinha que fazer alguma coisa. Comecei a andar devagar, me afastando dela, sem tirar os olhos daquele vulto. Cada passo que eu dava parecia que ela chegava mais perto, sem nem se mover. Sem saída, corri pro carro abandonado, tentando encontrar alguma coisa para me defender. A sombra começou a me seguir mais rápido agora. Quando abri o porta-luvas, lá estavam as chaves do meu carro. Como? Eu não tinha posto elas ali. Sem pensar duas vezes, saí correndo de volta, com a sombra quase me alcançando. Entrei no carro, fechei a porta e girei a chave na ignição. Nada. O carro não ligava. O vulto estava quase colado no vidro, e eu só conseguia pensar que era o fim. Mas então, num último desespero, eu bati a cabeça contra o volante e o carro ligou. A sombra sumiu na mesma hora. Saí dali a toda velocidade, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, tentei contar para a polícia, mas eles não acreditaram. Falaram que era só cansaço, que a estrada do Lago Donner é cheia de histórias. Mas eu sei o que vi. Sei que tem algo naquela estrada que não deveria estar lá. Agora, toda vez que passo por ali, acelero o máximo que posso. E, cara, se um dia você estiver dirigindo por aquela estrada, e ver um carro parado no acostamento, e não pare. Nunca pare. Se gostou destes relatos de terror, curta e se inscreva em nosso canal. Hoje você vai assistir terror sóbrio com o mistério do quarto 413. Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de hospital, mas aquela noite mudou tudo. Trabalho como enfermeiro num hospital em Chicago, e já vi muita coisa bizarra. Só que, naquela madrugada, eu me envolvi em algo que vai além de qualquer explicação. Era quase 3 da manhã, o plantão estava tranquilo até que a recepção recebeu uma ligação estranha.
Era um chamado de emergência de um acidente de carro. Só que, quando a ambulância chegou, o cara que estava dentro já estava morto. O estranho é que o corpo tinha marcas que não batiam com um acidente. Ele tinha ferimentos profundos, como se tivesse sido atacado por alguma coisa, mas ninguém soube dizer o que. Levaram o corpo para o necrotério, e a gente pensou que a noite seguiria normal. Mas aí, começou a loucura. Algumas horas depois, recebemos um paciente no quarto 413, um cara jovem que tinha sido transferido de outro hospital sem muitos detalhes. Quando fui checar o prontuário, não tinha muita coisa, nome, idade, e um aviso de cuidado. Achei esquisito, mas segui o protocolo. Cheguei no quarto, e o paciente estava deitado, com os olhos fixos no teto, sem piscar. Não falava, não se mexia, só respirava devagar. Perguntei como ele estava, mas ele só sussurrou, não deixe ele entrar. Fiquei com aquilo na cabeça, sem entender nada. A noite continuou, até que, por volta das 4 da manhã, as luzes do hospital piscaram. Uma queda de energia, normal, ou era o que eu achava. Quando voltei para o corredor, o quarto 413 tinha desaparecido. Não era só o paciente que tinha sumido. O quarto todo simplesmente não existia mais. Onde antes ficava a porta, agora era só uma parede lisa, como se nunca tivesse havido nada ali. Eu corri para a segurança do hospital e contei o que tinha acontecido. Ele olhou para mim como se soubesse de algo, mas não queria falar. Depois de insistir, ele soltou uma história antiga, que eu nunca tinha ouvido. Anos atrás, um médico foi preso por realizar experimentos ilegais em pacientes. Ele atraía pessoas que ninguém daria falta, sem família, sem amigos, e realizava procedimentos bizarros. Quando a polícia finalmente o pegou, ele já tinha matado pelo menos 6 pessoas. Dizem que ele morreu na prisão, mas que o hospital ainda guarda resquícios do que ele fez. O segurança disse que, desde então, o quarto 413 às vezes aparecia e desaparecia, sempre com um paciente misterioso. E quem entrava naquele quarto, nunca mais saía. Falei que era besteira, mas no fundo eu sabia que tinha algo muito errado. Decidi investigar por conta própria. Fui até o necrotério ver o corpo do cara que chegou mais cedo no acidente. Quando abri a gaveta onde o colocaram, e estava vazia. E o que me deixou mais apavorado, havia marcas de mãos sujas de sangue ao redor, como se ele tivesse levantado e saído andando. As câmeras de segurança não mostravam nada, claro. Era como se ele tivesse evaporado. O médico legista que cuidava do caso também estava desaparecido. O hospital inteiro parecia estar em negação, como se isso já tivesse acontecido antes e todos só preferiam ignorar. Foi então que recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido e ele está vindo. Vá embora. Voltei para o corredor do quarto 413, mesmo sabendo que aquilo era loucura. Quando cheguei lá, a parede que antes era lisa, agora tinha a porta de volta. O quarto estava lá de novo, como se nada tivesse acontecido. Sem pensar, abri a porta e entrei. O paciente estava lá, sentado na cama, mas desta vez, ele me olhou nos olhos e disse: "E agora é tarde demais." Senti um frio cortante, e o ar ao redor parecia ficar mais denso. Foi então que a porta se fechou sozinha atrás de mim. Eu tentei abrir, gritei por ajuda, mas ninguém ouviu. Olhei para o paciente, e ele já não parecia humano. Seu rosto estava distorcido, e seus olhos eram completamente negros. De repente, tudo ficou escuro, e a única coisa que ouvi foi uma risada baixa, ecoando pelo quarto. Acordei horas depois no corredor do hospital. O quarto 413 tinha desaparecido de novo. Não havia sinais de que alguém tinha estado lá. O hospital todo agia como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse sonhado com tudo aquilo. Mas eu sei o que vi. E agora, todas as noites de plantão, eu evito passar por aquele corredor. Porque eu sei que, uma hora ou outra, o quarto 413 vai aparecer de novo. E da próxima vez,
talvez eu não tenha tanta sorte de sair. Gostou do relato de terror? Curta e se inscreva em nosso canal. Trabalhar como corretor de imóveis sempre foi tranquilo para mim. Já vi de tudo: casas mal assombradas, apartamentos abandonados, lugares que ninguém queria morar. Mas nenhum deles me preparou para o que eu encontrei naquele prédio no centro da cidade. Era um dia comum quando recebi a ligação de um cliente antigo. Ele queria que eu fosse até um prédio que ele possuía, verificar um apartamento que ele não conseguia alugar há anos. Ele me contou que, apesar de vários inquilinos terem morado lá, nenhum ficava por muito tempo. Eles sempre saíam do nada, sem explicação. Achei que era exagero, mas aceitei dar uma olhada. Cheguei no prédio por volta das 4 da tarde. O lugar era velho, com paredes manchadas e cheiro de mofo. O zelador me entregou a chave do apartamento 303, o que eu achava que seria só mais um lugar comum. Mal sabia eu o que estava por vir. Quando entrei no apartamento, a primeira coisa que senti foi um frio estranho, o tipo de frio que não tem nada a ver com o clima. Era como se o ar estivesse pesado, carregado de algo invisível. A sala era pequena, com móveis antigos e um carpete gasto. Parecia que ninguém tinha pisado lá em anos. Fui verificando os cômodos, mas o que mais me intrigou foi uma porta trancada no fim do corredor. Tentei abrir, mas a chave não funcionava. Liguei para o zelador e perguntei sobre aquela porta. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, e disse que a porta sempre esteve trancada, e que ninguém tinha a chave. Achei aquilo bizarro. Como assim, ninguém tem a chave? Perguntei se podia arrombar, mas ele me aconselhou a não fazer isso. Algumas coisas devem ficar fechadas, ele disse. Mas eu não queria deixar aquilo passar. Naquela noite, voltei para casa, mas o apartamento não saía da minha cabeça. Eu sabia que tinha algo ali. Algo que o zelador não queria contar, ou talvez não soubesse. Decidi voltar no dia seguinte, dessa vez com um amigo meu que entendia de fechaduras. Quando chegamos lá, tudo parecia normal, e até a porta. Meu amigo começou a trabalhar nela, e, enquanto isso, eu fiquei andando pelo apartamento. Foi quando ouvi um barulho vindo do outro lado da porta. Como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Tá ouvindo isso? Perguntei pro meu amigo. Ele parou por um segundo e assentiu, com uma expressão tensa no rosto. A porta começou a render, como se alguém estivesse tentando abrir por dentro. Finalmente, com um estalo, a fechadura se soltou. Meu amigo empurrou a porta devagar, e o que vimos do outro lado, e me arrepia só de lembrar. O quarto estava vazio. Nenhum móvel, nada. Só uma cadeira de madeira velha no meio da sala, com marcas de arranhões profundos nas paredes, como se alguém tivesse tentado sair de lá com desespero. E no chão, uma mancha escura, quase negra, que parecia sangue seco, formando um círculo. Foi aí que as luzes começaram a piscar. Do nada, ouvimos um grito vindo de dentro do apartamento. Um grito feminino, longo e cheio de dor, como se alguém estivesse sendo torturado. Só que não tinha mais ninguém ali além de nós dois. Meu amigo congelou, olhando para mim com os olhos arregalados. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. As paredes começaram a emitir um som, como se estivessem respirando. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. E a sensação de que algo nos observava era tão intensa que eu senti meu estômago revirar. Sem pensar duas vezes, saímos correndo do apartamento. Quando chegamos ao corredor, ouvimos a porta se fechar sozinha com um estrondo, e o grito cessou. As luzes voltaram ao normal, e tudo ficou em silêncio outra vez. Fomos direto à delegacia, contar o que aconteceu. A polícia foi até lá, mas, claro, eles não encontraram nada de errado. Nenhum sinal de violência, nenhuma mancha no chão, e o quarto estava completamente vazio. Disseram que devia ter sido um fenômeno natural ou algo assim, tentando nos acalmar. Mas eu sabia que aquilo não era normal. Alguns dias depois, recebi uma ligação do proprietário. Ele estava nervoso,
dizendo que o apartamento 303 tinha sido alugado de novo e só que ele não sabia como. O inquilino, um homem que ninguém nunca tinha visto, apareceu com o contrato assinado e o depósito feito. Tentei entrar em contato com esse novo inquilino, mas ele nunca atendia o telefone. Passei no prédio várias vezes, mas o apartamento parecia vazio. Só que, durante a noite, os moradores diziam ouvir barulhos vindos de lá e arranhões, gritos, e aquele som de algo sendo arrastado pelo chão. O mais estranho aconteceu meses depois, quando fui visitar o prédio de novo. A porta do 303 estava aberta. Entrei, esperando encontrar o novo inquilino, mas o apartamento estava vazio. Tudo igual ao dia em que eu e meu amigo tentamos abrir aquela porta pela primeira vez. E no meio da sala, pendurado no teto, estava o corpo do zelador. Ninguém conseguiu explicar como ele foi parar ali, nem por quê. A polícia não achou sinais de invasão, nem rastros de outra pessoa. Foi considerado suicídio, mas eu sei que não foi isso. Aquela coisa que estava no apartamento, aquela presença, estava por trás de tudo. Até hoje, o apartamento 303 permanece vazio. Trancado de novo, como se nada tivesse acontecido. E quem passa por lá à noite, diz ouvir os mesmos gritos e sussurros que nós ouvimos. Seja lá o que está preso ali dentro, ainda não foi embora. Gostou deste vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.